aula sobre histologia animal, agora falando do tecido muscular e do tecido nervoso. Vamos a alguns aspectos do tecido muscular. A origem, mesoderme. Funções deste tecido: sustentar o nosso organismo, locomoção e movimentos internos, assim como os batimentos cardíacos, o peristaltismo. Esse tecido apresenta grande capacidade contrátil. Para isso, ele apresenta muitos filamentos proteicos, contráteis, que são as miofibrilas, como a actina e miosina. Neste tecido temos a presença da mioglobina, um pigmento avermelhado que apresenta ferro na sua composição para transporte de oxigênio. Alguns termos particulares são utilizados para definir o tecido muscular. Ao invés de falarmos células musculares, falamos fibras musculares. Ao invés de membrana plasmática, chamamos sarcolema. Citoplasma, sarcoplasma. Ao invés de retículo endoplasmático, chamamos retículo sarcoplasmático. E sarcômero, que é uma unidade contrátil do músculo. Existem 3 tipos de músculos: um estriado esquelético, um estriado cardíaco e um músculo liso. Vamos falar de cada um deles agora, em seguida. As estriações musculares estão relacionadas com a quantidade de fibras proteicas contráteis existentes no músculo, actina e miosina. Por isso, temos estriados e músculos lisos. O estriado esquelético apresenta uma contração rápida e forte. O seu controle é voluntário. Existem vários núcleos na fibra muscular e são periféricos. As fibras deste músculo são cilíndricas e alongadas. E onde nós os encontramos? Ligados ao esqueleto. Estriado cardíaco apresenta contração rápida, ritmada e moderadamente forte. O seu controle é involuntário. Apresenta apenas um núcleo central. Suas fibras são cilíndricas e anastomosadas, que significa ramificadas. Sua localização no coração. E a musculatura lisa, que não apresenta estriações. Apresenta contração lenta e fraca. Seu controle também é involuntário. Apenas um núcleo central. As suas fibras são fusiformes, em forma de fuso. Aonde nós o encontramos? Em vasos sanguíneos, tubas uterinas, útero e as vísceras, como estômago, intestino, entre outras. Vamos falar um pouquinho da contração muscular. Sarcômero é a unidade contrátil do músculo. Está localizado entre 2 linhas Z. O que significa essas 2 linhas Z? Nessa estrutura chamada de linha Z, só encontramos a fibra actina. Existe a faixa A. A faixa A é composta pela actina mais fina e pela miosina mais grossa. Na faixa I, só encontramos actina. E a faixa H, somente miosina. Como se dá o processo de maneira simplificada? Bom, o deslizamento da actina sobre miosina vai fazer com que as linhas Z da unidade chamada de sarcômero possam se aproximar. E para relaxamento do músculo, o afastamento das linhas Z. Para que isso aconteça, esse processo depende de cálcio, de glicose para a produção de ATP, em caso aeróbico de mitocôndrias e oxigênio, e anaeróbico não é necessário oxigênio, mas também as mitocôndrias não trabalham, e também do impulso nervoso, necessitando dessa maneira sódio e potássio. O que é a respiração celular anaeróbica ou fermentação lática? Esta respiração é a produção de energia na ausência de oxigênio, com liberação de um produto residual chamado de ácido lático. Este processo acontece quando existe o que nós chamamos de fadiga muscular. Resumidamente, glicose produzirá 2 moléculas de ácido lático, com liberação de apenas 2 ATPs. Esse tipo de respiração celular não dura muito tempo, porque o acúmulo de ácido lático fará o músculo parar de funcionar, devido à dor. Vamos então ao tecido nervoso. A origem deste tecido é a ectoderme. É um tecido ricamente vascularizado. A função básica deste tecido é a condução de impulsos nervosos, que através desses acontecerá a coordenação e integração de todo o organismo, além de todo o papel de armazenamento de informações, que é o que chamamos de memória. A composição deste tecido basicamente é neurônios, condução de impulsos nervosos são as suas funções, são chamadas de unidades funcionais do sistema nervoso. E a neuróglia, ou também chamada de células da glia, que são células que, na realidade, são de suporte aos neurônios,
Temos alguns tipos. Os astrócitos, que dão suporte mecânico e fornecerão alimento à complexa e delicada rede de neurônios. Os oligodendrócitos, que vão desempenhar uma função semelhante às das células de Schwann, formando bainhas protetoras sobre os axônios. E as microglias, ou micróglias, são um tipo especializado de macrófago, cuja função é fagocitar detritos e restos celulares presentes no sistema nervoso. Vamos dar uma olhada então na estrutura de um neurônio. O neurônio é formado por 3 partes básicas: os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos são as estruturas ligadas ao corpo celular que receberão o impulso nervoso proveniente de outro neurônio. O núcleo comanda todas as funções. O corpo celular pode gerar os impulsos ou pode conduzi-los até o axônio. O axônio apresenta alguns estrangulamentos nas bainhas de mielina, formando o que a gente chama de nodos ou nódulos de Ranvier. Esses nódulos de Ranvier serão importantes para que aconteça a condução saltatória do impulso nervoso. No axônio estão presentes as células de Schwann, responsáveis pela produção da bainha de mielina. No final do neurônio estão as terminações sinápticas, cujas extremidades são chamadas de botões sinápticos. Nesses locais que acontecerão a liberação de neurotransmissores para que haja o contato com outro neurônio, através do que chamamos de sinapse. Vale a pena enfatizar aqui, o impulso nervoso sempre percorre a direção dendritos, corpo celular, axônio. O impulso nervoso nunca volta. Então lembre-se, dendrito, corpo celular, axônio. É o caminho que o impulso nervoso vai percorrer ao longo de um neurônio. Vamos falar então da sinapse. A sinapse é a região de comunicação entre 2 neurônios, porém não existe contato físico. Para que haja o contato entre um e outro, existe a necessidade da liberação de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias especiais, como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, entre muitas outras, que farão o contato entre um neurônio e outro. Sem a presença desses neurotransmissores, não acontecerá a transmissão do impulso nervoso entre um neurônio e outro, comprometendo desta maneira todo o funcionamento do organismo. E como a sinapse ocorre, então? Depois que o neurotransmissor é liberado em um, ele fará contato com o receptor no neurônio pós-sináptico, após a sinapse. Após o contato com esse neurônio pós-sináptico, ele estimulará esse neurônio pós-sináptico a continuar a transmissão do impulso nervoso. Depois que essa substância fez contato, o neurotransmissor fez contato com o próximo neurônio, ele deverá sair da fenda sináptica. E para isso existem 2 mecanismos. Ou ele é recapturado, ou ele será destruído por enzimas especializadas. Caso haja necessidade de fazer novamente um contato entre 2 neurônios, novamente precisará liberar o neurotransmissor, reiniciando todo o processo novamente.